De bairro em bairro, seu bairro como você nunca viu. O amor está no ar. Em homenagem ao Dia dos Namorados, vamos conhecer a história de um casal libanês que fez de Uberlândia sua segunda casa. Quiquideira, o nego velho do bairro Planalto, fala da sua amorosa relação com o samba. Casa da Árvore, um exemplo de educação livre para crianças no bairro Santa Mônica. Não saia daí, o De Bairro em Bairro está no ar. Eu sou libanês, com 18 anos de idade, devido aos problemas que nós temos na nossa região, turbulências e guerra, por causa a nossa guerra lá, a guerra que acontece no Oriente, no Líbano, nos países vizinhos, por causa da criação do Estado de Israel, que foi realmente o motivo da minha vinda para o Brasil. Eu cheguei a Uberlândia em 1996, no final, fiz uma exposição de móveis aqui, deu sucesso. E todo mundo pediu, abre loja aqui. E foi, sabe, tudo Deus prepara, né? Gonna get myself a little gun. Gonna get myself a little gun. Shoot it up into the sun. Aí eu era noivo de uma moça, né? Aí de repente fomos para casar, estava tudo planejado. Eu desmanchei 3 dias do casamento. Aí quando eu desmanchei o noivado, impressionante como Deus prepara. Aí de repente uma pessoa, amigo meu, amigo deles, me convida para visitá-los. E eu fui. Aí deu negócio, deu certo, assim, foi tudo naturalmente, mas foi muito sério e muito sincero. Foi muito bonito. Na verdade, ficamos noivos uns 27 dias. Eu no Líbano e ele aqui. E assim, conversava todo dia, toda hora. Falou pra mim, olha, eu vou pro Líbano pra gente já marcar o dia do casamento, já você preparar tudo pra gente já casar. Oh my baby ought to know. Oh my baby she ought to know. We're the best. Quando fiquei noivo dela, eu não aguentei, fiquei aqui um tempo, gastei muito telefonema. A conta foi alta, viu, senhor? Sempre foi CTBC e continuo CTBC. Eu não posso mudar meu número porque eu sou fiel a Uberlândia. E naquela época eu me lembro, não, até hoje, CTBC, né? Então, ele gastou muito. O casamento, ele é um treino muito valioso. O casamento é uma coisa divina de Deus. Então, qualquer religião, eu sou muçulmano de religião, mas todas as religiões divinas que Deus nos mandou para nos guiar na senda reta, ela nos diz, nos indica o casamento coisa muito sagrada. E aqui foi acostumando, mas assim, primeiros 2, 3 meses foi sofrido demais, porque eu chorava direto, entrei em depressão. E assim, quem me apoiou é meu marido. Ele foi pai, foi mãe para mim, irmão, marido e tudo para mim. Então, sem ele, eu acredito, eu não ia ser nada aqui, eu ia embora. Mas ele foi o motivo para eu ficar aqui, fiquei firme mesmo e me apoiou em tudo.
gosto daqui, pretendo ficar mais também muito tempo. É muito bom morar aqui no Brasil. Melhor negócio que o ser humano faz, o casamento. Porque o matrimônio, depois do matrimônio, vem o grande patrimônio, que é o respeito. O patrimônio não é o bem que a gente adquire só. As coisas valiosas que nós conquista, o respeito, o amor, a confiança, a parceria. 22 fadas nuas lourinhas, hostes, besouro, Maria e a aba do Pierrot discurso. O interior de Minas Gerais e de Goiás tem uma cultura muito rica. Rica em histórias, hábitos, costumes, folclore, arte e brasilidade. A Close traz um novo olhar sobre conteúdo, produzindo programas que retratam o Brasil e sua gente. Voltada para filmes publicitários e institucionais, a Close tornou-se uma referência para o mercado do interior de Minas e Goiás e ainda possui um rico e valioso banco de imagens. Parceira cultural da Nós Projetos, a Close produz programas incentivados pelas leis de incentivo à cultura de Uberlândia, Minas Gerais e Rouanet, como o Almanac Uberlândia de ontem e sempre, focado em história e memória. Do fio ao sem fio, 100 anos de comunicação, um evento multimídia, tendo como destaques equipamentos que marcaram o início da TV no interior do Brasil, a mais atual interatividade tecnológica. Conheça um pouco mais deste trabalho e se apaixone por uma produtora que é apaixonada em produzir conteúdo. Close, uma produtora do interior que tem muito interior para mostrar. Um menino da Mangueira recebeu pelo Natal um pandeiro e uma cuíca. Desde garoto a gente acompanhou o pessoal mais da velha guarda, o pessoal mais antigo, porque inclusive meu pai, meus tios e todos os amigos do meu pai e se encontravam sempre. E tinha aqueles grupos deles, né? E naquela época não existia salão nem nada, então era nas residências, nas casas, que no fundo do quintal e punha uma lona que a gente chamava antigamente a torda. Punha aquele pau dos 4 cantos assim de eucalipto, né? Pegava e fincava um pau lá, outro K4 e cobria a lona. Que lhe deu Papai Noel, um mulato sarará, primo irmão de Dona Zica, e o menino da Mangueira. Eu estava no Garoto Samba, saí alguns anos no Garoto Samba e a gente foi campeão lá também. E aí tem um amigo, o Rafs Shakur, e o que acontece? Um dia a gente lá no Uberlândia Clube, ali debaixo do Uberlândia Clube, tinha uma choperia, e aí ele gostava do samba também, inclusive é turco, né? Um branco negreiro, né? Gosta do samba, então. Falou, que dele? O negócio é o seguinte, eu tenho vontade de montar uma escola de samba. Aí ele falou, você me ajuda? Eu falei, ajudo, vamos lá então. Acadêmicos do samba. Então a gente foi um dos fundadores. Fui eu, o Rafa Shakur, o Carlão e o Sosório. Tem um pessoal mais antigo. Foi correndo organizar uma linda bateria. Carnaval já vem chegando e tem gente batucando. Quando surgiu a Acadêmica, e os três primeiros samba-enredo acadêmicos são meus. Que na época, quando surgiu, eu fiz. E depois eu
eu saía, porque o samba tem algumas divergências, sempre tem. É igual, o samba é uma família. Isso é a mesma coisa que você tá dentro de casa e tem uma discussãozinha com o irmão, quando você chega lá, vai, coitado, fica de mal uns dias, depois volta e tal. O samba também é assim. A gente tá no samba, então sempre surge um bate-boca, tal, o cara fala, não, eu não tô aqui mais, aí vai pra lá, depois volta, outro vai, volta. E o samba sempre é assim, por isso que é gostoso. Gente, eu gostaria que vocês fossem junto comigo pro meu boteco, onde a minha turma, o pessoal mais o pessoal simplesmente a gente tá no samba e reúne para tomar uma cervejinha, trocar umas ideias, bater um papo no samba. Então eu vou levar vocês no meu boteco, onde a gente se reúne esse final de semana para arejar a mente. O Quideiro, porque eu tenho um espaço de samba, né, lá no Patrimônio. E eu conheço o Kika há mais de 30 anos, né? Uma pessoa que representa muito o samba dessa cidade, é um artista, uma pessoa de muito talento, é um camarada bom, uma pessoa que leva o samba de Uberlândia, um grande compositor. O samba de malandro é coisa de 70 anos atrás, né? Depois que o samba virou uma mercadoria, ele tem sido cada vez menos de malandro e cada vez mais da indústria cultural. Esse espaço aqui, ou outros aí de periferia, para se cantar, para se dançar, é cada vez menor, né? Me sinto livre, entendeu? E a gente perde o medo como diz o outro, perde o medo de ser feliz. Então, durante o tempo que você está ali, você se entrega de corpo e alma à música. Pedrinho não é de muitas palavras. Às vezes até demora para alguém perceber ele por perto. Na verdade, é a imaginação dele que está sempre longe. O estudo nunca foi seu forte. Até o dia em que encontrou as notas certas. Mas espera aí, o que isso tem a ver com a Algar Telecom? A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais é um dos projetos culturais patrocinados pela Algar Telecom. Esse é o nosso jeito de pensar e agir hoje olhando para o futuro, porque acreditamos que a cultura pode transformar a vida de muitas pessoas. Algar Telecom, sempre junto. A ideia do projeto surgiu quando eu e minha esposa, né, a Alessandra, a gente estava buscando espaços educacionais para os nossos filhos e a gente não estava encontrando nada que batesse com as nossas ideias e os nossos princípios de educação também. Eu já estava há alguns meses já me aprofundando na proposta da Sudbury, que é a base para o nosso trabalho. Então a gente não estabeleceu assim, vamos começar quando tiver 10 famílias, ou vamos começar quando tiver 5, não, vamos começar com quem tiver afim, vai ser pequeno no começo, beleza, mas depois a gente vai crescendo, e enquanto isso a gente vai ganhando experiência. In Arcadia, life trips along, pure and simple as the shepherd's song. É como se eu estivesse aprendendo a ler e escrever de novo, a falar, porque eram coisas que eu já sentia
que eu achava que era isso, sabe? Que toda essa relação de que, na verdade, o aprendizado não necessita necessariamente de um ensino, toda essa parte do interesse próprio, das coisas que motivam e essas coisas todas em relação, que são princípios, né, de respeito, de confiança, de liberdade, são princípios da comunidade que eu já sabia, mas eu não conseguia falar sobre isso, porque eu não tinha ainda um vocabulário para esse tipo de discurso. E que eu descobri aqui, e que é muito bom. Assim. O modelo Sudbury ele começou em 1968, com uma escola nos Estados Unidos, que foi fundada nesse ano. Então eles estão com 46 anos de experiência, mais ou menos. Foram vários pais e educadores que se juntaram para criar também uma escola que fizesse sentido para eles. E aí como que funciona lá? Atualmente eles estão com mais ou menos 190 alunos, são 11 membros da equipe que trabalham, eles estão no mesmo espaço que estavam em 68, que é tipo uma fazenda. E aí funciona assim, as crianças chegam, lá eles recebem de 4 a 19, 21 anos, essa faixa etária. E aí o que eu falar de lá, na verdade, eu vou estar falando daqui também, porque a gente funciona igual, né? Então assim, as crianças chegam, a única exigência que eles têm por lei lá é que haja um controle de frequência, então eles anotam o nome, né? Eles funcionam 8 horas por dia, então eles têm que 5 horas por dia, eu acho que eles têm que estar lá. Então eles fazem um controle de frequência, a gente faz aqui também só para a gente saber, mas é só o nome da pessoa, assina, e pronto. A partir daí, as crianças e os adolescentes decidem o que vão fazer. Isso significa que não tem nenhuma aula que é oferecida, então os membros da equipe não oferecem aulas. As crianças se organizam e fazem as atividades que eles querem com os recursos que têm. Se não tem o recurso que eles querem, eles se organizam, se mobilizam e levam para as assembleias. Never saw I such a scene of such fair maids upon such remote degree, where they employ their holiday with dance. Eu sou educadora há 35 anos. Minha formação é letras. Eu fui professora de português, literatura, redação até 2007. Em 2007 eu me aposentei definitivamente das escolas. O maior desafio aqui para a equipe é não propor nada. Aí você já viu, um professor de 35 anos que vai com plano de aula para a sala, não é? E aqui eu chego e eu não posso propor nada. Eu tenho que ficar à disposição da solicitação deles. E por incrível que pareça, eu me adaptei muito bem. Quais são os princípios? O princípio é de que a pessoa, cada indivíduo, tem o direito de escolher aquilo que ela vai fazer com o tempo dela e que ela sempre escolhe o que ela precisa. Então eu não preciso, como adulto, como quem está de fora, dizer o que ela precisa fazer. Ela sabe mais das necessidades dela do que nós. Em termos acadêmicos, o que isso significa? Significa que você vai sair de uma escola dessa sem saber ler, escrever, coisa assim? Não. O que você tem de experiência lá, dos 46 anos, é que todo mundo sabe com matemática, sai de lá com matemática, aritmética, né, sai lendo e escrevendo. Não porque você precisa, porque alguém te disse, você precisa saber ler, mas porque em determinado momento, para fazer alguma coisa, você tem que saber ler. Então, são vários relatos, assim, tem relatos diversos, por exemplo, de crianças que aprendem a ler porque precisavam da leitura num jogo de videogame. Então, sem ler, ela não participa de uma coisa que é interessante para ela. Eu acho que eu consigo me comunicar com elas, assim. Então não é difícil, sabe? Para mim não é difícil. E eu acredito que não seja difícil se você levar em consideração que é uma pessoa. É uma pessoa que ela pode ter, assim como você, tem muito menos referência de teatro do que eu, por exemplo, fiz uma graduação em teatro. Só que quando a gente for conversar sobre teatro, tem que levar em consideração que você sabe alguma coisa sobre isso. Porque senão a gente não vai ter conversa nenhuma, entendeu? Então, é a mesma coisa com a criança. Tem que levar em consideração que ela nasceu no mesmo mundo que eu. Então, que ela vai saber falar sobre as coisas, só que de maneiras diferentes das minhas, entendeu? Going right till I ain't wrong, going away, but I'm gonna stay, building a home
out of the way.